Vamos lá, vamos começar com previsão do tempo para todo mundo se preparar aí para essa sexta-feira. A gente vem tendo dias aí com chuva, com bastante umidade. Hoje ainda está úmido, né, Simone? Porque ainda tem previsão de chuva. Agora não está chovendo, mas tem previsão de chuva hoje no Rio Grande do Sul. E a gente tem temperaturas ainda altas associadas a essa umidade, aí uma sensação de abafamento, né? A gente tem temperaturas mínimas agora parecidas com ontem, mas as máximas hoje vão ser um pouco mais altas e a gente mostra para você a previsão de máximas para hoje. Então pode chegar aos 27 graus em Porto Alegre, em Torres, 26 em Caxias do Sul, 27 também em Santa Cruz do Sul, 25 no Noroeste, 23 graus na fronteira oeste e no sul do estado, que a gente vinha falando bastante nos últimos dias de temperaturas ainda baixas, a gente passa dos 20 graus também na metade sul do estado. Mas a gente tem previsão de tempo instável mais uma vez no Rio Grande do Sul. O próximo mapa nos mostra que tem possibilidade de chuva em várias regiões hoje, principalmente na metade norte, mas especialmente na faixa mais próxima de Santa Catarina, com chuva mais forte hoje. Na região metropolitana também pode chover, mas não deve ser tão forte a chuva. E a gente já vê uma região da fronteira com o Uruguai com tempo, não dá para dizer tempo mais aberto, né? A gente tem muitas nuvens ainda nessa metade aqui sul do Rio Grande do Sul, mas a chance de chuva é muito pequena. Agora, um grande destaque mesmo é essa possibilidade de chuva mesmo sendo baixa, porque a gente tem acumulados muito altos nos últimos dias. E a gente vai mostrar para você agora um pouco do que já aconteceu esse mês aqui no Rio Grande do Sul. Algumas cidades extrapolaram já em 15 dias, 17 dias, a chuva considerada da média histórica nos últimos anos. É o caso de Santa Maria, que já teve 217 milímetros quase de chuva, sendo que a média é 173. Uruguaiana, 169, passou da média de 164. Porto Alegre ontem a gente já tinha conversado que tinha superado a média histórica só com a chuva até anteontem, mas tudo que choveu ontem aí chegou a 170, sendo que a média é menos de 140. Pelotas já está quase o dobro da média. A média é 87 e o volume já chegou a 144. Chuva que se concentrou em períodos curtos, né? No começo do mês e agora nessa terceira semana de outubro, com tanta chuva assim. E aí o risco de deslizamentos, de alagamentos, mesmo que não chova tanto assim hoje, continua em várias regiões do estado. Além de tudo que a gente está enfrentando aí de vento, de chuva, no fim de semana a gente teve ainda a queda de um meteoro que foi registrado em Taquara, assunto que está na capa do G1 RS. Carolina Catânio conta pra gente, traz mais informações. Bom dia, Carol. Bom dia, Dani. Bom dia para quem está nos... Como disse a Carol, mas já falou várias vezes, né? Mas sempre chama muito atenção, né? As E esses registros são muito importantes, né? Que dá para rever, a gente já mostrou, dá para rever no G1. O clarão que surge no céu, né? De repente, assim, até tinha estabilidade, mas não era por causa da chuva, era por causa da passagem de uma bola de fogo. E o próprio cientista, né, disse que isso acontece com bastante frequência. Obrigada, um bom trabalho para vocês. Boa segunda-feira. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 7h12 agora, a gente traz mais informações para quem está se preparando aí para sair de casa, não sabe que roupa colocar, o que vai enfrentar pela frente. Hoje a previsão é de sol, Simone. Vai ser um dia muito parecido com ontem no Rio Grande do Sul. Sol e um aumento das temperaturas ao longo do dia. Então você deve estar saindo aí com uma manga comprida. Eu estou de camisa de manga comprida agora, mas vou ter que puxar essa manga. Eu já estou pronta para tarde. A Dani já está pronta para tarde, por exemplo. É isso mesmo. Porque vai esquentar hoje no Rio Grande do Sul, vai ser muito parecido com ontem. O dia está começando com o tempo aberto, vai continuar assim. No resumo aqui do nosso mapa, a gente vê sol, poucas nuvens, um pouco mais de umidade entre os campos de cima da serra e o litoral norte, chuva bem fraca, isolada, talvez nem aconteça. Sol aparecendo também nessas áreas. O que exige muita atenção hoje é que pode ter um pouco de neblina entre o centro e a região metropolitana. Não está muito densa essa neblina, mas está aparecendo em pontos da região metropolitana. E umidade relativa do ar muito baixa nos horários em que a temperatura fica mais alta. A gente já teve ontem, entre o centro e o oeste principalmente, vários municípios em estado de alerta, estado de atenção e até em estado de emergência, que é abaixo dos 15% de umidade relativa do ar. Tem que se hidratar mais, tem que beber bastante água, água mesmo, e se proteger do sol nos horários em que ele está mais forte. E as temperaturas, até nos termômetros aqui, estão aparecendo não tão altas, mas a sensação pode ser de mais calor com esse sol todo. 25 graus em
Santa Maria, 27 em São Borja, em Santa Cruz do Sul, em Porto Alegre máxima de 25, em Caxias do Sul máxima de 23 graus. Não só hoje, mas amanhã também tem sol. E aí já tem gente que, confiando nessa previsão, está planejando uma viagem para a praia ou está na praia, muita gente mora no litoral gaúcho, previsão para Tramandaí, no litoral norte, hoje e amanhã com sol, amanhã chega a 23 graus. No domingo, de manhã começa com o sol, podem ir aumentando as nuvens, aí vão chegando algumas pancadas de chuva, mais tarde o tempo fecha para na segunda-feira o sol desaparecer, ser totalmente coberto pelas nuvens, com muito mais chuva. No domingo e na segunda-feira, 13 e 12 milímetros, somando em apenas 2 dias 25 milímetros, é bastante chuva também. E a temperatura fica alta ainda no domingo, de abafado, na segunda já começa a baixar de novo, máxima de 23 graus. Vamos falar do litoral sul também. Em Rio Grande, hoje a agitação do mar já diminuiu, ondas de até 1,5 m, temperatura máxima de 21 graus. Amanhã, a chuva começa mais cedo do que no litoral sul, porque a chuva vai entrar no estado na noite de sábado, ainda na metade sul. Por isso que já está aparecendo chuva no sábado, máxima de 23 graus. Mas é só no fim do dia. O sábado ainda vai ser aproveitável com o sol. Domingo já com o tempo fechado na metade sul do estado, incluindo o litoral, máxima de 24, e na segunda-feira o tempo segue fechado. Essa é a tendência. Vamos falar de algumas notícias de alertas no trânsito também, né? O que a gente precisa ter atenção. Vão começar hoje de noite desvios na Freeway que vão causar aí uma mudança importante no trecho da região metropolitana, né, Samuel? Então tá, obrigada ao Samuel, chamando a atenção então para esse desvio, para essa alteração na Freeway. 6 horas, 2 minutinhos. Vamos colocar uma imagem de Pelotas aí, abrir as nossas janelas. A gente quer mostrar para você. Que bonito, né? Olha que coisa mais linda para inspirar a sua manhã. Sol. A tendência é que continue assim. Que ele siga lindo, brilhando. Poucas nuvens, apenas nuvens para deixar a paisagem mais bonita. A gente tem temperaturas aumentando um pouquinho também. Claro, ainda está fazendo um certo frio, né? A mínima foi de 9 graus em Quaraí, na fronteira oeste, mas de forma geral está acima de 10 graus em todas as regiões. Em alguns lugares está mais alto, Uruguaiana 18 graus, em Porto Alegre 17 graus. E por enquanto, tempo aberto, com poucas nuvens em todas as regiões. E deve continuar assim em praticamente todo o estado. Veja o resumo do dia aqui no nosso primeiro mapa. Sol, poucas nuvens, tempo seco no Rio Grande do Sul. Pode ter nevoeiro entre o centro, o leste e a serra mais uma vez. Hoje, na comparação com o mesmo horário de ontem, a neblina está bem mais fina na região metropolitana. Tomara que ela não seja densa demais, porque ontem o aeroporto chegou a ter que operar por instrumentos na capital gaúcha. Mas você está vendo que tem um pouquinho de chuva no mapa, né? Litoral norte e uma pequena parte dos campos de cima da serra, mais perto do litoral, bem na divisa com Santa Catarina, podem ter chuva fraca e isolada. No litoral sul, mar agitado por causa daquele sistema de baixa pressão lá no Uruguai que a gente falou ontem, se afastou um pouco no oceano, mas deixa o mar um pouco agitado, pelo menos não causa chuva. As temperaturas máximas serão mais altas. Vai dar até para sentir calor hoje de tarde, 26 graus em São Borja, Uruguaiana, 25 em Santa Maria, 27 em Santa Cruz do Sul, na capital máxima de 26 graus nesta quinta-feira. Mas hoje, quem for enfrentar qualquer situação na rua vai ter sol brilhando, Simone. Vai ter sol, tem que se preparar até para sentir calor, apesar da madrugada ter tido uma sensação de frio, assim, né? Teve temperatura perto dos 10 graus no interior do estado, 9 graus em Quaraí. Na capital, a mínima foi de 17 graus. A gente até pode dizer que é algo agradável, né? Só que quem ficou na rua, parado aí, esperando, sentindo 17 graus... né? Sempre é difícil, né? Ainda bem que não tinha chuva. E o tempo deve continuar firme hoje no Rio Grande do Sul. Vamos ver os mapas com a previsão de hoje, com o resumo do nosso dia. Vamos ter sol e poucas nuvens em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Agora cedo tem um pouco de neblina na região metropolitana. Também tem condições para a formação de neblina na serra, no centro do estado, numa área maior aqui do leste do Rio Grande do Sul. Você está vendo no mapa que litoral norte, uma pequena partezinha também dos campos de cima da serra, tem possibilidade de chuva, mas com sol aparecendo também. É chuva fraca, isolada, não é o tempo todo, num volume baixo. Mais atenção no litoral sul, porque o mar fica um pouco mais agitado, ondas perto de 2 metros. Não tem alertas da Marinha, mas tem uma agitação maior do mar. As temperaturas máximas hoje vão ser um pouquinho mais altas, vai dar até para sentir calor mesmo, como eu estava falando, 24 graus em Pelotas, mas chega a 27 em Santa Cruz do Sul,
24 em Cruz Alta, 25 em Santa Maria, 26 em São Borja e Uruguaiana e também em Porto Alegre. Até em Torres, mesmo com chuva e céu um pouquinho mais nublado, máxima de 23 graus. Vamos ver mais detalhes da previsão para Porto Alegre. Já vimos que a máxima hoje é de 26. Amanhã, condições muito parecidas, tempo firme. Todo o estado, até sábado, deve seguir como Porto Alegre. Sol, tempo firme, temperatura subindo, calor até, mas aí entre a noite de sábado e o começo da madrugada de domingo, o tempo vai virar e aí a gente vai ter no domingo já condições para temporais, com essas temperaturas altas da véspera, muita instabilidade chegando e a tendência é que a próxima semana seja mais uma daquelas semanas com vários dias de chuva e um volume muito alto. De novo, nessa nossa primavera. Simone, e aí ele explicou ao vivo ali que estava um problema no trânsito e ele foi lá ajudar e isso repercutiu um monte. Né? Pois é, TV ao vivo tem dessas coisas, né? Vamos rever como foi que isso aconteceu, porque a gente também não estava entendendo muito bem, né? E aí quem estava em casa, claro que não, mas aí o Samuel explicou, olha. Muito obrigada aí pelas informações, bom trabalho. Samuel, o que o Samuel está fazendo? Está correndo com um cone? Não sei o que está acontecendo lá. Conta pra gente o que está acontecendo aí, Samuel. Deixa eu contar. Deixa eu contar o que aconteceu aqui. Um ônibus... Legal, né? Legal. Cone era só uma vítima. E a repercussão foi muito boa, porque o Samuel cumpriu a missão dele não só como repórter, mas também como cidadão, né? Como é que foi, assim, a repercussão, hein, Samuel? Conta pra gente. Se eu não tivesse ido, a tranqueira ia ser grande. Tem situações que a gente não consegue ficar parado olhando e não fazer nada. Fez muito bem. E a gente aqui diz, viu, Samuel, tu és um ótimo repórter, sim, viu? Além de uma excelente pessoa, é um ótimo repórter. E a gente está junto com... Eu, pelo menos, a Simone faz ginástica, hidroginástica, mas eu estou matriculada também e... dificilmente vou na academia, também teria que melhorar o meu fôlego, viu? Tamo junto aí. Mas valeu, tem que ter energia aí para estar nas ruas, né, Samuel? Tem que ter. O mais legal de tudo é o bom exemplo que o Samuel deu e o que o Samuel fez, todo mundo devia fazer, né? Tem um problema aí, não me custa nada. Ia ser só um minutinho, levou um pouquinho mais que um minutinho, né? É o mais legal e a gente sempre quer valorizar também aqui no Bom Dia Rio Grande esses bons exemplos, essas boas iniciativas mesmo que sejam um gesto tão simples. Quando o Samuel começou a falar agora, não sei se vocês perceberam em casa, estouraram uns fogos, um barulho de fogos, foi para comemorar, Samuel, esse teu bom exemplo, essa tua boa atitude. Mas vamos voltar a falar das notícias de... É verdade. Até te assustou, né? A gente viu. 7h55 agora, antes de encerrar aqui o Bom Dia, temos 5 minutos juntos ainda nessa sexta-feira. A notícia é de sol brilhando em todas as regiões. Hoje e amanhã. Vamos aproveitar o fim dessa semana, porque depois, no domingo, começa um novo ciclo daqueles que a gente falou bastante ontem, né, de chuva intensa nesse finzinho de outubro. Aí outubro vai se despedir com chuva. Mas vamos falar de hoje então. Sol em todo o Rio Grande do Sul, umidade relativa do ar baixa e temperaturas altas como ontem. Vamos ver aqui, 27 graus em São Borja, também em Santa Cruz do Sul, pode chegar a 26 em Uruguaiana, 23 em Livramento, 25 em Porto Alegre. Amanhã a gente vai começar o dia com sol em todo o Rio Grande do Sul e as temperaturas vão ficar ainda mais altas. Pode chegar a 30 graus no Vale do Rio Pardo, Noroeste Gaúcho, 31 em São Borja, 30 na fronteira oeste, 26 em Bagé, em Pelotas, 29 em Porto Alegre. Isso de temperaturas. E o tempo começa a mudar entre sábado e madrugada de domingo. A gente vai ter sol o dia todo na metade norte, mas a partir do fim da tarde, principalmente à noite, áreas de instabilidade que se formam dentro do continente vão causar chuva na metade sul. Fronteira oeste, Campanha, sul do estado, essa faixa aqui de fronteira com o Uruguai, então pode terminar o sábado com chuva. Agora a gente vê o mapa com a previsão para domingo. A mudança que começa na noite de sábado vai afetar todo o Rio Grande do Sul no domingo. A faixa em cinza aqui no mapa, que você está vendo, metade sul, oeste e sul do estado, que só tem nuvens, começa o dia já com tempo fechado, chuva a qualquer hora, enquanto a metade norte ainda vai ter sol de manhã e ao longo da manhã a instabilidade vai aumentando, podem começar pancadas de chuva. Durante o domingo, o tempo vai fechando cada vez mais na metade norte também. E muita atenção, porque todas as regiões no domingo têm risco de raios, granizo e ventos muito fortes. No oeste gaúcho pode chegar a 80 km por hora.
Isso é o começo, primeiro dia da semana, com instabilidade. E aí a semana que vem, Dani, tem previsão de grandes volumes de chuva, pode chegar a 50 milímetros até em algumas cidades ao longo dos últimos dias do mês de outubro. Vamos aproveitar, sexta e sábado. Coisa boa, né? E tem alerta no tempo hoje para todas as regiões, Simone. Pois é, a gente vai continuar falando ao longo da semana toda de chuva. No primeiro dia da semana, domingo, já tivemos tantos estragos como a gente acabou de mostrar e vem falando desde cedo. E hoje, de novo, alerta para chuva mais forte, raios, ventos fortes e não se descarta a possibilidade de queda de granizo. Hoje o maior volume de chuva deve ser registrado no extremo norte, região de divisa com Santa Catarina. Vamos ver o mapa com o resumo do dia de hoje. Até o fim do dia, todas as regiões vão ter pancadas mais fortes de chuva. Agora cedo o sol até está tentando aparecer em alguns pontos da região metropolitana, do sul do estado, da fronteira oeste, mas no norte gaúcho tem muita instabilidade. Em todo o litoral, aviso para vento forte, o mar mais agitado no litoral sul. E eu falei que tem muita instabilidade no norte. Veja agora, mais uma vez, a imagem do mapa da rede de detecção de descargas elétricas. A gente mais cedo mostrou esse mapa e ele estava com descargas elétricas, raios, trovoadas, mais entre o centro e o norte. Agora avançou um pouco mais para Santa Catarina, quase todo o estado de Santa Catarina com nuvens muito carregadas agora. E aqui, ó, toda a divisa com Santa Catarina no Rio Grande do Sul e também parte da fronteira com a Argentina, com muitos raios. Os pontos em vermelho são os raios nos últimos 15 minutos. Além disso, a gente já teve ventos bem fortes de madrugada, chegou em Quaraí, na fronteira oeste, a 88 km por hora. E a gente vai ter calor hoje, mais um ingrediente para aumentar a força desses temporais. Chega a 33 graus em Alegrete, 35 em Uruguaiana, 34 em Santa Rosa, 29 em Passo Fundo, que já amanheceu com chuva. Na capital pode chegar aos 31 graus hoje de tarde. E amanhã tem mais chuva para todo o Rio Grande do Sul. A tela de Porto Alegre, só para você ter uma ideia, amanhã máxima de 30 graus, de novo, calor no interior do estado também, não apenas em Porto Alegre. Chuva na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira na capital e a tendência para quase todas as regiões do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes do tempo hoje e nos próximos dias aqui no estado. Em Porto Alegre até que tem essa camadinha de nuvens aí, mas é uma neblina que deve se dissipar em seguidinha. A previsão é bem animadora para quem gosta de sol, está cansado da chuva forte que veio na semana passada. Vamos ver aqui os detalhes das temperaturas previstas para hoje, porque vai ter sol predominando no Rio Grande do Sul, um pouquinho de chuva só no litoral norte, chuva fraca isolada, e até lá esquenta, ó, 23 graus em Torres, 26 em Porto Alegre, 27 em Santa Cruz, 25 graus é a máxima em Santa Maria, que está começando já com um dia bem bonito. E a previsão do tempo para amanhã é muito parecida, talvez até melhor, porque daí a sexta-feira vai ter sol, tempo firme em todas as regiões, não tem mais chuva nem no litoral. E a agitação do mar no litoral sul, que é maior hoje, diminui amanhã, o mar fica um pouco mais calmo, sol entre poucas nuvens na sexta-feira em todas as regiões. E aí as temperaturas vão subir mais um pouco. Mais cedo a gente estava falando, né, dessas condições típicas da primavera, com vários dias de sol, as temperaturas vão ficando cada vez mais altas. 27 graus na região de fronteira com a Argentina, 23 na Campanha, 24 no sul do estado, 26 em Porto Alegre, em algumas cidades da região metropolitana, ainda mais alta temperatura. No sábado, previsão de sol e calor em todo o Rio Grande do Sul. E amanhã a gente fala um pouco mais sobre essa possibilidade de temporais aí previstos para domingo. E o tempo é ensolarado em todas as regiões hoje, Simone. O sol vai predominar hoje no Rio Grande do Sul. Temos ar seco sobre o estado. Algumas cidades ontem até já entraram em estado de atenção por causa da baixa umidade relativa do ar. De forma geral, então, a gente tem sol hoje no Rio Grande do Sul com poucas nuvens. Só o litoral norte pode ter chuva rápida e isolada na parte mais pertinho de Santa Catarina. E aí também um pedacinho da serra, Campos de Cima da Serra, perto do litoral de Santa Catarina, pode ter também chuva rápida e isolada. Na região metropolitana, atenção que o dia está começando com neblina. Vamos ver a previsão para hoje? A neblina vai se dissipar da mesma forma que aconteceu ontem. Hoje ela até está menos densa, pelo menos por enquanto, e a gente espera que continue assim, porque ela vai prejudicando a visibilidade, né? E tem muita gente que já está nas ruas nesse horário. E de tarde vai esquentar mais com a presença do sol já desde cedo. Em Porto Alegre chega a 26 graus, em Eldorado do Sul hoje máxima de 28 graus. Canoas com 26, Gravataí com 27, Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, tem máxima de 22 graus. Amanhã vamos seguir com tempo firme em todas as regiões, mas eu sigo dando mais destaque aqui para a Grande Porto Alegre, trazendo a previsão para algumas cidades
amanhã, sexta-feira, alvorada firme amanhã em todo o Rio Grande do Sul. Mas daqui a pouquinho eu trago mais informações da previsão, mais detalhes dessa quinta-feira no estado e também a previsão para amanhã e o fim de semana em outras regiões do Rio Grande do Sul. Aconteceram problemas em muitas cidades, né? E a gente traz alguns registros aí oficiais, mas não tem estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia em todas as cidades. Aí a gente olha as cidades próximas e tem uma ideia. O Maurício falou de Santa Maria, de Faxinal do Soturno e de Agudo. Aí tem aqui, ó, a gente estava chamando a atenção para os dados de Santa Maria, mais de 50 na região, além de ter ventado forte em várias outras regiões. Aí com isso a gente consegue entender um pouco o que aconteceu. Porque tem instabilidades que se formaram ainda no sábado, uma frente fria se formando também, tudo isso alimentado com esse ar úmido e quente que está sobre o Rio Grande do Sul, causou os temporais do domingo desde cedo e os temporais devem continuar hoje. Todas as regiões têm previsão de chuva, com vento forte, raios e não se pode descartar a queda de granizo. A gente vai destacar agora na previsão algumas partes do estado que sofreram mais com problemas. Por isso que a gente está aqui com a região central do estado no nosso mapa. Falamos há pouco de Santa Maria, 32 graus é a máxima prevista para hoje, de novo com risco para temporais, apesar do dia estar começando ainda com tempo só nublado. Vamos falar também um pouco da fronteira oeste, a gente mostra um mapa aqui para você. Quaraí teve ventos de quase 90 km por hora de madrugada e a temperatura vai ser alta, chega a 32 graus. Alegrete, Jefferson estava nos falando dos problemas há pouco, vai chegar aos 33 graus hoje e esse calor pode alimentar mais as nuvens carregadas que vão se aproximar dessa região nas próximas horas. Agora o tempo até está mais aberto porque a chuva está mais concentrada no norte. E amanhã ainda tem instabilidades. A próxima tela mostra algumas cidades, então, para você ter uma ideia do que vai acontecer na terça-feira. Mais chuva em Santa Maria, em Santiago, em Alegrete, em Quaraí, dia abafado e máximas ainda mais altas. Esses exemplos aqui para você ver o que aconteceu, o que vai acontecer amanhã também em algumas cidades. Ainda hoje a gente traz mais detalhes para todo o Rio Grande do Sul, da previsão para amanhã e segue falando, claro, deste começo de terça-feira que já tem muita chuva no norte. Mais cedo o Juliano, ao vivo de Passo Fundo, falava acompanhado de muita chuva caindo, né? É verdade. Eu vou reforçar que é importante ter atenção para essas orientações, porque hoje segue com possibilidade de chuva no Rio Grande do Sul, hoje e nos próximos dias. Vamos falar primeiro de hoje. Chuva em todas as regiões com raios, mais uma vez, agora mais concentrados no norte, mas podem se espalhar. Ventos fortes e também não se descarta a possibilidade de queda de granizo, até porque vai fazer muito calor. Veja a previsão de máximas para hoje, passa dos 30 graus em quase todas as regiões, 32 em Santa Maria, em Cruz Alta, 34 em São Borja, 35 em Uruguaiana e 31 em Porto Alegre. E amanhã, a frente fria que já causa chuva hoje, vai ainda ter o reforço de umidade que vem da Amazônia, mais ar úmido e quente. Com isso, o risco para temporais aumenta amanhã no Rio Grande do Sul com possibilidade de queda de granizo. Na faixa sul do estado, a gente vai ter tempo fechado o dia todo, ventos acima de 80 por hora. Nas outras regiões, mais instabilidade entre a tarde e a noite e calor mais uma vez. Veja a previsão de máximas para terça-feira aqui no próximo mapa. 30 graus mais uma vez em várias regiões, 35 em Santa Rosa. Na quarta-feira, de novo, tem previsão de chuva para grande parte do Rio Grande do Sul e ainda risco para temporais.